Oi, pessoas, tudo certo por aí? Bom, como eu prometi que se tivesse coisas boas para compartilhar ainda desse livro eu voltaria, então eu voltei. Eu me chamo Ana Paula, sou coach em bem-estar e felicidade e o objetivo desse canal é ajudar você a florescer, a encontrar a felicidade que existe dentro de você. E para todo mundo ficar feliz, inclusive eu, já vai se inscrevendo no canal, acionando o sininho e dando seu like. Combinado? Então vamos lá. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje que eu achei fantástico nesse livro? É tudo nesse livro é fantástico, sabe? Na verdade. Nesse livro a gente vai falar agora sobre as nossas 4 emoções e como elas situam a gente no tempo. E que só uma dentre as 4 emoções básicas, só uma delas nos remete ao Ichigo-Ichie. E o que é esse negócio aí, para quem ainda não viu o outro vídeo, né? É a gente ter consciência de que cada momento é único e que deve ser desfrutado com plenitude, porque este momento, infelizmente, não volta mais. Então vamos lá, ver então o que diz nesse livro aqui de tão incrível sobre essas 4 emoções básicas. Pois bem, o Paul Ekman, que é um psicólogo social, ele estudou, né? Ele estuda sobre as nossas emoções e ele ensina, né, que existem 4 emoções básicas e que essas emoções básicas elas nos situam no tempo. Ou seja, nos situa. Quando a gente está sentindo essa emoção, a gente está ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Então vamos a essas emoções. A primeira emoção que eu vou falar com vocês é sobre a ira. A ira, né? A gente ter raiva, a gente ficar irritado. Ela é ela é uma emoção que a gente sente e que é ligada ao nosso instinto de sobrevivência. E ela serviu para que a gente pudesse enfrentar os nossos inimigos, as nossas ameaças na época que a gente vivia na pré-história. Só que, querendo ou não, né, o nosso cérebro já evoluiu tanto, mas a gente ainda guarda muita coisa dessa época, né? E a gente reage e sente várias emoções que são emoções que nos protegem, né? Lá por causa dessa época pré-histórica. E a ira é uma delas. E quando a gente se sente irritado, o que a gente faz? Os nossos músculos, eles se tensionam e a gente entra em um modo de luta e ataque, né? Porque era uma forma que a gente tinha de se defender dos nossos predadores ou das ameaças que tinha a nossa vida ou da vida das pessoas que a gente amava lá, né? Na época da pré-história. E aí, quando a gente sente a raiva, né, a ira, a gente a gente desenvolve o nosso coração, ele acelera e a nossa circulação sanguínea também, né, acelera, aumenta a nossa pressão sanguínea. E aí a gente libera no nosso corpo adrenalina e a gente também libera noradrenalina, que em excesso pode se transformar em um estresse, em esgotamento. E o problema disso, né, lá na pré-história isso daí era super eficiente, né, porque era a nossa proteção de vida, né, era a gente tinha que estar ligado lá, porque se tu bobeasse, minha filha, já viu um dinossaurinho ali, já te comia. Não, um dinossaurinho não, né, mas viria algum predador e já era, né? Então, para isso era bom, né, nessa época aí a gente ter a ira. Mas o problema é que hoje em dia a gente não tem mais que lidar com esse tipo de não existe mais esses predadores. E aí a gente acaba sentindo essa emoção por uma situação que
não é real, uma ameaça que não é real. E é aí que mora o problema, sabe? Porque a gente se irrita hoje em dia, né? Porque assim, geralmente o que acontece? A gente não vive num mundo com guerra hoje, né? Assim, o nosso país, graças a Deus, né? Dificilmente vai vir alguém do nada no meio da rua e te dar uma surra. Então, assim, não é uma ameaça. O que a gente sente de raiva muitas vezes não é uma ameaça real, né? Como eu tava falando. Então, por que a gente sente raiva hoje em dia? Porque a gente considera errado ou injusto algo que aconteceu com a gente. Então, quase sempre a gente se irrita porque a gente interpreta que aquilo que aconteceu com a gente não deveria estar acontecendo, que era muito injusto, que é errado, que aconteceu, né? E aí quando a gente sente essa emoção, né? Quando a gente fica remoendo uma coisa que aconteceu, meu Deus, olha, mas aquele fulano me tratou daquele jeito, não me acredito, ai que ódio que eu toda aquela criatura, por que ele foi falar isso pra mim? Por que ele foi fazer isso comigo? Que sou uma pessoa tão legal que não mereço passar por isso. E quando a gente tá remoendo coisas porque a gente acha injusto ou errado aquilo que aconteceu, acabou-se. Por quê? Porque a gente tá vivendo no passado. A gente não tá vivendo agora. Então a gente não tá desfrutando aquele momento, a gente nem tá ali presente, né? A gente não tá ali de corpo e alma, como propõe o Ichigo Ichie, né? Como eu falei para você. A segunda emoção que eu vou falar para vocês é a tristeza. A tristeza ela acontece quando a gente perde algo ou alguém. Às vezes também ela pode vir de alguma crise existencial. Sabe quando não tem um motivo aparente para você se sentir triste e você não vê mais motivo para viver? Isso é tristeza, né? E é a tristeza quando não tratada, ela pode evoluir para depressão. E a pessoa triste, ela não tá prestando atenção no que está acontecendo agora, né? Ela tá envolvida com o que ela perdeu ou o que ela queria que tivesse acontecendo e não tá, né? A pessoa que ela amava que deixou ela, um ente querido que partiu desse mundo, ou algo que ela queria muito e não conseguiu, ou algo que ela gostava muito e que deixou de ser útil, né, não funciona mais, ou algo que ela tinha uma estima muito forte e foi roubado. Então, nesse momento, a gente se sente muito, 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 muito triste, né? A gente precisa passar por momentos de tristeza, mas o problema tá no tempo que dura essa tristeza, né? O problema tá em a gente não saber lidar com esse sentimento, né? É a gente passar pelo luto e não enxergar que a gente pode viver além daquela situação, pode sentir essa sensação de tristeza, mas que ela não pode durar a vida inteira, né? E quando a gente tá lá remoendo coisas que a gente perdeu, ou coisas que a gente gostaria que acontecesse e não tá acontecendo agora, a gente também não tá vivendo no presente. A gente tá vivendo no passado, né? Porque a gente tá lá remoendo coisas que aconteceram já e não tem mais como mudar, né? Então, mudar o que aconteceu. Você pode mudar a tua interpretação daqui para frente, mas não o que já aconteceu, né? A tristeza também não está no Itie, né? Ela nos remete ao passado. A próxima sensação, né? A próxima emoção que eu quero compartilhar com vocês é o medo. O medo, ele é assim como a ira, também ele aparecia em momentos de sobrevivência, né?
para que a gente também pudesse continuar a nossa espécie, né? Para que a gente não corresse tanto risco, né? Não fosse louco e pulasse de uma cachoeira, sabe, assim, sem, né? Era preciso ter medo de algumas coisas, de algumas situações, de alguns predadores para que a gente pudesse perpetuar a nossa espécie, né? Então, assim como a ira, a raiva, assim como a raiva, a ira, né? O medo, ele também faz com que o nosso corpo libere adrenalina, noradrenalina. Ele também faz com que a nossa pressão, né, arterial suba, nossos batimentos cardíacos acelerem super. Tem pessoas que têm tremores, tem pessoas que têm tensão muscular que suam muito. Tem pessoas que, inclusive, paralisam na hora do medo. Eu, inclusive, uma vez quando era criança, eu nunca esqueço, eu tava atravessando uma rua. Assim, a minha mãe atravessou, não sei, eu soltei a mão da minha mãe por um momento e era uma rua assim bem pequenininha. Tipo, era uma rua que só tinha uma via, só passava um carro, sabe? Mas sei lá, eu soltei a mão da minha mãe, a minha mãe atravessou e eu não atravessei imediatamente. E na hora que eu fui atravessar, eu não olhei e veio um carro. Tava vindo um carro. E aí, quando eu vi, o carro parou bem na minha frente, assim. E aí, minha filha, na hora, em vez de eu correr, o que eu fiz? Eu fiquei parada. Daí a minha mãe teve que olhar pra trás e me puxar, porque eu não fui nem pra frente nem pra trás. E é assim que às vezes acontece quando a gente tem medo. E aí, mais uma vez, assim como na ira, o problema da gente sentir medo hoje em dia é que a maioria das vezes em que a gente sente medo não é um medo real. Por quê, né? Porque muitas vezes o que a gente teme não aconteceu ainda. Por exemplo, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de ficar sem o nosso marido, nossa esposa, da pessoa que a gente gosta. A gente tem medo de perder o carinho das pessoas que a gente ama. Sabe, são sempre ameaças de coisas que ainda nem sequer aconteceram. Então a gente sofre por antecedência. E quando a gente sofre por antecedência, de uma forma sistemática, né? Sempre sofrendo, sempre a gente tá com a cabeça lá na frente com medo do que pode acontecer. A gente pode desenvolver, né, a ansiedade. E, inclusive, a ansiedade, ela pode também ter episódios de ataque de pânico, né? Então é uma coisa muito séria, muito grave. E quando a gente tá, né, vivendo, sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu, a gente se situa nessa emoção no futuro e não no presente, e também não estaremos, né, vivendo o Itigo Itie, né? Então a gente não está desfrutando do momento presente, e sim a gente está lá com a cabeça no futuro. E por último, a quarta emoção básica que a gente sente é a alegria. E a alegria é a emoção que é menos estudada, infelizmente, né? E a alegria, ela nos situa numa uma série de experiências interiores que vão dar super euforia, sabe aquela alegria louca, assim, tipo, ganhei na Mega Sena, a satisfação serena, sabe, assim, de contemplação, de ai, que alegria que eu tenho uma família, que eu tenho um teto, que eu tenho onde morar, que eu tenho o que vestir, o que comer, né? E essa emoção, ela estimula a celebração da vida, do otimismo, do bem-estar. E existe um conferencista chamado Alex Rovira,
E esse conferencista, ele distingue a alegria em dois momentos. A alegria com um objeto e a alegria sem um objeto. A alegria com um objeto é quando a gente depende de uma situação externa para se sentir alegre. Por exemplo, quando eu ganho na Mega Sena, eu me sinto extremamente feliz, óbvio, né? Se eu ganho um carro novo, se eu compro um carro, se eu tenho bens materiais, né? Bom, e nesse caso, a gente depende de acontecimentos externos para que a gente possa se sentir feliz e essa felicidade, infelizmente, é passageira. Já a felicidade sem objeto é aquela felicidade que vem de dentro, é aquele florescimento que eu sempre falo para vocês. É a gente enxergar a nossa vida de uma forma muito mais leve, muito mais simples, né? É a gente nutrir emoções positivas em relação à nossa vida. É esse tipo de felicidade sem objeto, onde a gente se sente inteiramente completo e é onde mora o Ichigo Ichie. Ou seja, é quando a gente tá no momento presente e a gente percebe que tudo acontece no agora e que por isso a gente precisa aproveitar esse momento com o máximo de plenitude, porque ele não volta mais, né? Ele é único e quando a gente tá feliz é onde a gente tá no agora, né? Então, que emoções, né? Eu quero te fazer essa pergunta: que emoções você tem nutrido a sua vida, na sua vida nesse momento, né? Você tem se nutrido de emoções que te remetem ao passado, ao futuro, ou a emoções que te remetem ao aqui, ao agora, ao momento presente, ao desfrutar com plenitude tudo o que Deus te deu, né? Não sei se você acredita em Deus, mas de você aproveitar com plenitude todas as dádivas e presentes que você recebe a todo momento, né? É isso que eu quero desejar para você, né? Uma vida com muito mais Ichigo Ichie. Então, se você gostou, deixa o seu like se você ainda não deixou. E até a próxima. Um super beijo!